A segunda viagem ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas, se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel: seu pai, deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele, podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro, e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo, quando foram levados à casa de José, e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor. A primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas, no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo. Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho.
Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: "Sirvam a comida." Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade.